Vamos dando continuidade aí, nossa terceira questão do 20º exame de ordem. É só lembrar que o 20º exame de ordem houve reaplicação, se eu não me engano foi em Roraima, coisa desse parecido. Nós temos que pegar a prova aí, a prova que foi chamada prova unificada, que está até abaixo aí na descrição aí, tá bom? Para não confundir provas aí, senão estamos falando de duas coisas, dois institutos diferentes, não é o caso, tá bom? Seguindo aqui, o Andy, jovem de 25 anos, possui uma condenação definitiva pela prática de contravenção penal. Fala aqui, tá? Seguindo aí, vai ser importante para nós essa situação aí. Ele resolve praticar um crime de estelionato, para tanto decide ir até o portão da residência de Josefa e aí solicitar a entrega de um computador, afirmando que tal requerimento, tal pedido do computador era fruto de um pedido do próprio filho da Josefa. Ele conversou e tal, daquela lábia, aquele ardil todo, e lembrando que o crime de estelionato, a vítima tem que fazer entrega, voluntariamente entrega o bem, a coisa ali para o estelionatário, tá bom? Então não caracterizaria furto aí. Aí ao chegar no portão, ele conversa com a Josefa, dá aquela conversadinha mole e tal, que todo estelionatário tem, e Josefa pede para o marido entregar o computador ao Andy, né? E o Andy, aí quando vem o marido com o computador, e o Andy fica ali compadecido porque ele lembra do seu falecido pai, o marido de Josefa, tá? Aqui não fala o nome do cidadão. Aí o Andy, pô, não, obrigado, não quero mais não o computador e tal, desconversa ali e vai embora. Mas mesmo assim, o Ministério Público oferece denúncia pela prática da tentativa de estelionato, previsto lá no artigo 171 do Código Penal. E o Andy é denunciado nos mesmos termos, tá bom? Aí vem a pergunta aqui. Qual a tese jurídica de direito material deve ser alegado em sede de recurso de apelação para evitar a punição de Andy? Aqui claramente o Andy tinha condições de pegar o computador, ele tinha condições de pegar isso aí, sendo que ele desistiu da sua empreitada delitiva, ele não quis mais continuar com a sua ação delitiva. E desistindo voluntariamente, que não foi por circunstâncias alheias à sua vontade, ele desistindo voluntariamente, estamos lá perante o Instituto da Desistência Voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal. E o que fala lá o artigo 15 lá, em outras palavras? Fala que você, iniciada a execução, desiste voluntariamente, ali no caso que como poderia continuar com a sua ação delitiva, você voluntariamente desiste e vai responder somente pelos atos então praticados. E qual foi o ato então praticado? Nenhum. Então torna-se atípico. A conduta dele foi atípica. Então não tem como enquadrar o Andy em nenhum tipo penal nessa situação. Então torna-se atípica. Aí deve ser absolvido. Vai pedir em sede de apelação, vai pedir absolvição pelo fato de ser atípica. Tá? Aí temos que ver lá se aqui a questão, não sei se deixa claro, se seria logo a denúncia em resposta à acusação. Se for em resposta à acusação, pede logo pelo 397, tá bom? Não deixa, mas também não pergunta, não vamos complicar não, tá? Fala só o que for previsto. A vedação, aí a letra B, a vedação legal expressa a concessão do benefício de suspensão. A vedação legal expressa a concessão do benefício da suspensão condicional do processo ANDI, veda a situação de ele ter o benefício da suspensão condicional do processo, essa situação, temos que ir lá no artigo 89 da Lei 9.099, 95, que trata sobre o crime de juizado especial criminal, né? Os crimes ali inseridos ali de menor potencial ofensivo. E lá lendo o artigo 89, nós vamos verificar plenamente, além de outros requisitos, para que ele tenha o benefício da suspensão condicional do processo, tem que ele não pode estar respondendo a processo, não responder a processo, e aqui no caso ele foi condenado lá, logo no começo da questão, fala que ele foi condenado definitivamente pela prática de contravenção penal,
lá pela lei das contravenções penais. E aqui o Instituto da Suspensão Condicional do Processo fala que não tenha sido condenado por outro crime. Então, crime é uma coisa, contravenção penal é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aqui fala expressamente em crime, tá certo? Então, aqui ele sim faria jus ao benefício da suspensão condicional do processo, tendo em vista que o estelionato, né? O estelionato tem sua pena mínima em 1 ano. E um dos requisitos é que a pena mínima, que fala logo na cabeça aqui do artigo 89, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Então, aí a pena do estelionato tem a pena de 1 ano, vai até 5, se eu não me engano, acho que é 5, é isso mesmo. E então ele faria assim jus à suspensão condicional do processo. Lógico, já está preenchido os outros requisitos ali previstos também, tá? Que também estão previstos lá, um dos requisitos está ali em relação à suspensão condicional da pena, lá no artigo 77 do Código Penal, e tudo por aí, está tudo escrito. É abrir o código, cara, crachá, está lá no expediente de correção, é nota certa, garantida. Vamos para frente, tranquilo?